Fala pessoal, beleza? Sou eu de novo aqui, o professor Alexandre, e venho trazer para vocês mais um conteúdo aí relacionado ao HTML5, ao HTML, a desenvolvimento web. Hoje nós vamos falar aí de CSS, né? Vamos iniciar com definições e sintaxe. Então vamos lá então. Bom, CSS Cascade Style Sheets, que é a folha de estilo em cascata. É o estilo que define aí como os elementos HTML, né, serão aí exibidos, né? Vamos dizer assim, que é uma forma elegante da gente apresentar a estrutura HTML. Então, o CSS é utilizado para separar a estrutura, né, de dados aí da formatação. Vai economizar seu tempo aí de trabalho, né, aumentando também a reutilização do código. Bom, a gente pode utilizar diversos estilos aí em cascatas, né, dentro de um único documento. Bom, no caso o CSS foi criado aí para resolver alguns problemas do HTML, tá? Porque nós utilizávamos aí no passado, né, toda a formatação era feita aí dentro do HTML. Então o W3C criou aí o style, né? Na partir da versão 4.0. Então, passou-se a utilizar aí a estilização a partir do CSS e não mais diretamente no HTML. Mas quais são as vantagens de você utilizar, aí no caso, né, o CSS? A facilidade da manutenção, as novas possibilidades de apresentação visual, né, a utilização de padrões aí, né, no caso determinados principalmente pelo W3C, e a diminuição do tempo de download, porque você para de utilizar muita coisa externa, por exemplo, imagens para criar bordas, imagens de fundo para poder fazer cores, e aí você passa a utilizar o que? Você passa a utilizar apenas código, tá? Vou pedir desculpa para vocês aí que os meus vizinhos aqui são alguns cachorros, eu adoro cachorro, eles estão um pouco exaltados, tá? Bem, continuando aqui para vocês, fazendo uma pequena analogia em relação ao CSS e ao HTML para as pessoas aí que não têm muita noção, né, do que seja. Imagine que você tem um prédio, né? Vou até mostrar aqui, eu trouxe aqui para vocês aqui um vídeo, né, de como que seria mais ou menos isso, né? Imagine que você tem aí um prédio, né? Imagina que você tem um prédio, né? Você tem a estrutura desse prédio e você está construindo aí esse prédio. Isso que a gente está fazendo aqui seria aí a parte do HTML, tá? E o CSS? Bom, a estrutura é o HTML, o CSS é o que vem aí na sequência, né? O que vai o que? Revestir essa estrutura, o que vai dar beleza, né? Vai dar cor a essa estrutura. Então, se a gente fizer uma analogia direta, seria isso daqui, né? Essa estrutura aí seria o nosso site, seria a nossa página, e o CSS seriam essas paredes, os vidros aqui que vocês estão vendo aí, né? Formatado aí dessa forma, tá certo? Então, apenas uma pequena analogia aí para que vocês possam aí, né, o pessoal que está começando agora, né, que não tem muito conhecimento em relação a isso, possa, né, tentar entender aí, né, o que, que seria aí o CSS em relação aí ao HTML, tá certo? Bom, continuando aqui ao nosso estudo aqui, a gente vai trabalhar em camadas, né? Hoje em dia a maioria das pessoas trabalham em camadas, né? Fazendo desenvolvimento em camadas, né? Onde o HTML é a estrutura, o CSS é a apresentação e tem a parte do comportamento. Mas quem que é o comportamento? O comportamento a gente vai ver ainda que é a parte do JavaScript. E naquele prédio lá, o que, que seria o JavaScript? Então eu vou deixar para vocês pensarem aí, e aí a gente vai chegar até lá e eu quero que vocês me respondam isso aí nos comentários aí desse vídeo, hein? Então vamos continuar aqui. Bom, vou falar aqui para vocês aqui da sintaxe do CSS. Para a gente poder trabalhar com o CSS, a gente precisa construir corretamente o que? Esses 5 componentes aqui, ó: seletor, bloco de declaração, declaração, propriedade e valor. Vamos dar uma olhada neles aqui.
Bem, primeira deles aqui é o seletor. O seletor é o cara importante por quê? Porque é através dele que você vai aplicar o quê? Os estilos, né, nos elementos. Peraí, mas eu estou vendo aqui que esse seletor ele parece uma tag. É isso mesmo? Sim, é exatamente isso. Esse seletor é uma tag HTML, é um P. Então, por quê? Porque todos os seletores eles são o quê? Elementos HTML. Hoje em dia, com o advento do CSS3, mas a gente não vai ficar abordando aqui diretamente o CSS3, a gente pode fazer de seletor muitos outros elementos do HTML. Mas por hora, entendam que a maioria dos elementos, todos os elementos do HTML, nós podemos utilizar aí como seletores. No caso aqui, por exemplo, estou utilizando aqui apenas a tag P. Tá? No caso, eu poderia utilizar também, por exemplo, poderia utilizar aí como seletor, poderia aqui utilizar como seletor, por exemplo, uma div. Essa div aqui poderia ter sido utilizada aqui como seletor, o nosso seletor. Tá? Poderia vir aqui dentro desse bloco style, que representa o CSS, e realizar aqui a seleção aí, dessa div aí como um seletor aí do CSS. Tá? Então, fiz aqui essa seleção aí da div. E o bloco de declaração? O bloco de declaração é tudo que fica aí entre as chaves, né? Então, tudo que for dentro aqui da chave será o quê? Será o estilo que será aplicado a esse seletor aqui. Temos aí a declaração em si, que é o conjunto da propriedade mais o valor. Sempre lembrando que nós temos aqui, ao final da declaração, um ponto e vírgula. Ah, mas só tem uma declaração. Bom, eu recomendo que vocês coloquem um ponto e vírgula para já criar o hábito, pois um ponto e vírgula fora do lugar dentro da estrutura CSS e pode bugar aí o seu código e você vai ficar procurando agulha num palheiro aí, pois o debug do código CSS ele é bem complicado, viu? Bom, continuando aqui, temos aí agora a propriedade. Então, ou seja, é a propriedade, no caso aqui, que você vai aplicar a este elemento. No caso aqui nós estamos alterando o quê? A cor, do conteúdo aqui desse seletor, que seria do parágrafo. Então, nós temos aqui agora o valor, ou seja, nós temos a propriedade e temos o valor dessa propriedade que vai afetar o quê? Esse seletor. Tá? Então, esses aqui são os 5 componentes aí que nós temos dentro do bloco de declaração do CSS. Apenas alguns adendos aqui para vocês. Temos aqui também a declaração de fonte. Tá? Se o valor de uma fonte, quando você vai declarar uma fonte, no caso, o nome dela for composto, por exemplo, temos aqui Times New Roman, tá? A gente utiliza aqui a propriedade fonte family para isso. Tá? Você tem que utilizar aqui, tá, aspas para poder passar aí para o compilador que se trata de apenas um nome só. Porque se você não utilizar aqui dessa forma, imagina só o que vai acontecer. Imagine aqui que eu vou passar aí, vou até colocar aqui para vocês possam ver aqui em tempo real, que está acontecendo, pois eu estou fazendo o exemplo aqui. Então, eu vou colocar aqui o font family e vocês vão ver aqui. Por exemplo, eu vou colocar aqui que é a Times New Roman. Percebam que o meu editor, ele, no caso a fonte, ela já está como Times New Roman, que é a padrão aí no caso do navegador. Mas se não fosse esse o caso, por exemplo, se fosse uma Courier New, ele não altera. Por quê? Porque ele entende que aqui são duas fontes diferentes. Então ele só pega a primeira parte aqui desta fonte. Tá? Então por isso que você vê aqui que o editor aqui até deixou aqui a segunda parte aqui mais escura. O correto, se você vai determinar aqui uma fonte com nome composto, é você colocar entre aspas, certo? Para que aí o valor seja reconhecido da forma correta. Bom,
O que mais nós podemos fazer aqui? Sempre lembrando, poderia colocar aqui uma outra propriedade, poderia determinar um valor e poderia até mesmo aqui determinar aí, né, um alinhamento aí para esse texto aqui. Poderia determinar aqui também o espaçamento das letras. Ó, vou colocar aqui 20 pixels. Então vocês vão ver aí que é bem eficaz aí a parte do CSS aplicando aí aos elementos. Tá certo? Bem, o vídeo de hoje aí, né, seria tratar bem da apresentação do CSS para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de curtir a página, não deixem de compartilhar. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Okay? Entre em contato comigo também pelo Facebook, por e-mail. Fiquem à vontade. E é isso aí, galera. Conto com vocês e até a próxima.